significativo, né, na procura, no comércio, na arrecadação, colocando em risco verdadeiro o emprego, o sustento, a renda de centenas de pessoas que ali trabalham. Eu queria dizer a vocês, e aqui confidenciar, que muitas das vezes a gente é chamado, né, por uma ação como essa, mas hoje foi nítido, foi perceptível, que é uma decisão conjunta, que é uma vontade comum a praticamente todos os comerciantes, os moradores daquela rua, porque, de fato, trouxe um grande inconveniente a quem ali vive. E o que é pior, como já falei, foi a forma que foi feita essa mudança, né? Sem uma audiência pública, sem um diálogo, sem uma conversa, sem consultar aqueles que mais entendem do trânsito naquela localidade, porque é quem vive ali, né? Quem vive aquela realidade. Então, eu quero aqui fazer um apelo, e nós apresentamos uma moção ao Executivo Municipal, mas desde já registrar aqui, através da palavra destinada aos partidos, a tribuna desta Casa Legislativa, o nosso apelo ao setor de trânsito da nossa cidade, ao setor de planejamento de trânsito, que possa rever essa mudança que foi feita no trânsito, né? Garantindo assim os empregos que ali estão, garantindo assim a segurança daqueles que utilizam essa rua e mais uma vez, sabe, fazer esse apelo ao Executivo. Quando for fazer uma mudança, converse com as pessoas, chame os moradores, chame o comércio local, abra-se um diálogo com as pessoas que utilizam no dia a dia as ruas onde se imagina uma mudança. Não tem forma melhor de governar a não ser mantendo um diálogo permanente, ouvindo as pessoas. Esse é o melhor modelo de gestão. Ouvir as pessoas, dialogar, deixar o diálogo aberto. Afinal de contas, nós fomos eleitos, o prefeito foi eleito para representar a vontade, desejo e, acima de tudo, o direito do cidadão que vive em nossa cidade. Por isso, eu quero aqui fazer um apelo que o Executivo Municipal possa averiguar a possibilidade do retorno dessa via. E esse apelo eu não faço por mim, mas especialmente pelas pessoas que ali vivem, pelo comércio local, que nos procuraram e hoje fizeram um grande apelo. Inclusive, eu não estou aqui conseguindo perceber a presença do vereador Jaime Evaristo, mas desde já faço um apelo e na sequência farei por força de ofício para que a Comissão de Urbanismo possa abrir esse debate na comissão e possa convidar pelo menos ali 2, 3 moradores e comerciantes que venham a essa Casa Legislativa a participar da Comissão de Urbanismo, né, através de uma comissão representando todo o comércio local e os cidadãos que ali vivem. Senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência que nos ajudem nesse pleito. Afinal de contas, não é um pedido do vereador Rodrigo Facchini, sim um pedido de todos que ali estavam, que ali vivem, né, um grande movimento no sentido de pedir a verificação e a possibilidade do retorno do duplo sentido, garantindo assim a segurança das pessoas que utilizam aquela rua, mas de forma mais específica a sobrevivência do comércio local, portanto do emprego e da renda de centenas de famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje na rede social nós tivemos uma informação muito triste. Eu sei que é no Paraná, mas na proteção animal a gente é unido em todo o Brasil. Uma voluntária de uma ONG, ela morreu no hospital após ser agredida por um vizinho denunciado por maus tratos. Ela foi fazer o bem, defender o animal que estava apanhando com madeira do tutor, chamou a polícia e depois que aconteceu todo o procedimento, ele deu uma tijolada na cabeça dela, ficou durante 20 dias na UTI, ele foi atendido na delegacia, ele respondeu na delegacia, foi solto, mas agora, com certeza, a justiça será feita a justiça em relação a ela protetora, foi defender um animal, né? Então, o que a gente pede sempre aqui em Joinville
que, onde houver denúncia de maus tratos, que faça o processo na ouvidoria da prefeitura para que a fiscalização vá. Em alguns casos, se a gente for, que vá com a polícia militar ou civil, ou então que faça o BO na delegacia para que seja feita a justiça também, até porque agora a lei da prisão já é lei, né? Lei federal, então qualquer denúncia de maus tratos e que o animal estiver devidamente sofrendo em uma residência, com certeza a Polícia Civil vai ou a militar e já dá prisão para o tutor que estiver maltratando esses animais. Então, é lamentável, né, que a Viviane, com 33 anos, uma jovem ainda, teve a sua vida interrompida porque uma pessoa estava maltratando um animal e resolveu simplesmente agredir a protetora, porque foi fazer a parte dela, né, o dom dela do voluntariado de defender um ser vivo, esse ser que a gente tanto trabalha. Eu mesmo já fui várias vezes ameaçada, né, algumas transformei em BO, porque nós estamos aqui para isso, para defender vida, né? Vida humana, vida animal, e isso a gente vai fazer sempre. Era isso, senhor presidente. Lá, João. Ok. O PSC, vereador Lio, o senhor vai falar? Pode falar, vereador. Pode falar. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos assiste pela plataforma, através do canal do YouTube, a reflexão é a seguinte: infelizmente, tem coisas que a gente fica sem entender a motivação, vereador Fábio D'Alonso, vereador Mauricinho. Porque assim, para a gente cuidar da vida da gente, às vezes já não é fácil. Cuidar do mandato da gente não é fácil. Cuidar das nossas demandas não é fácil. Eu não sei o que às vezes passa na cabeça de determinadas pessoas. Nesse caso, estou falando do vereador Odir Nunes, né? Tem um videozinho que as pessoas estão mandando aí no WhatsApp, né? Numa entrevista que ele deu ao jornalista Toninho Neves, falando mal de mim, do vereador Jaime e do vereador Jordão. Ora, sinceramente, eu não sei se é falta de assunto, não ter o que falar dos mandatos dele, não ter projetos para falar, porque, sinceramente, nobres pares, eu jamais daria trabalho de ir para uma emissora de TV ou uma emissora de rádio e também passa no Facebook denegrir ou tentar denegrir, que não denigre, porque as pessoas não acreditam mais, né, nessas balelas, né, nessas histórias com E, não com I, com H. Né? Nos querer colocar contra a Assembleia de Deus, contra os irmãos da Assembleia, não tem o menor sentido. Eu, sinceramente, não sei qual é a motivação, né, do vereador em perder tempo precioso dele, do Toninho e dos ouvintes, em dizer que os pastores estão, né, desapontados conosco. Isso é uma calúnia, né? Isso é um absurdo, né? É uma situação, talvez, de devaneio, talvez por falta de algum remédio que ele não tomou nesses dias. Sinceramente, não entendo. Não entendo mesmo, não consigo absorver, né, a iniciativa do vereador Odir e dizer que os pastores estão desapontados conosco pela nossa atuação com relação à nossa
a nossa postura junto ao Executivo ou o nosso mandato estar atrelado ao Executivo. É a mesma coisa que, alguns anos atrás, eu fosse para a rádio e falasse que alguns padres de Piraberaba estivessem desapontados porque o vereador Odir era o maior ferrenho defensor do Tebaldo, por exemplo. Mas eu não faria isso. Isso é um processo, não é? Quem está na oposição deve fazer o seu trabalho com dignidade, com grandeza, fazer questionamentos, discordar, apontar. Isso é um processo natural. Isso é um jogo republicano. Agora, se dar ao trabalho de usar o meu nome, o nome do vereador Jaime, o nome do vereador Jordão, para falar bobagens, inverdades, calúnia, balela, era melhor talvez o vereador não ter ido no programa se não tem assunto. Se eu não tenho o que falar na rádio, eu não dou entrevista. Que fale dele, da história dele, dos projetos dele, e não fala contra os demais colegas, até porque não é verdade. A Igreja Assembleia de Deus está feliz com o nosso trabalho, os pastores estão felizes com o nosso trabalho, os irmãos estão felizes porque conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa história e também sabem da limitação do vereador. O vereador não é prefeito, não é executivo, o vereador é um representante na circunstância do legislativo. E o vereador Odir não é um senhor ignorante, né? Ele sabe exatamente a função do vereador, ao que se propõe um cargo no legislativo, o que se propõe um mandato do vereador. Não sendo ele ignorante, será leviano quando aponta que a igreja está contra nós, né? Vereador Odir, lhe respeito pela sua história, pela sua idade, mas não faz mais isso. Não tem sentido o senhor ir para uma rádio, né, e se dar ao desrespeito de tentar nos atacar dessa forma. Nunca fizemos isso com o senhor, não faremos. Essa é uma questão de dignidade humana. Tá certo? Fica aqui a minha reflexão, a desabafo, lamentando essa situação. Com leveza na alma eu falo, viu, Odir? Não é com rancor, não é com ódio, não. Apenas dizendo que não perca seu tempo falando isso. Fale de futebol, fale de novela, de qualquer coisa, se não tem assunto. Mas não fale de colegas seus. É muito simples, não é? É muito simples. Fale sobre o cotidiano, sobre Piraberaba, sobre Rio Bonito, sobre Vila Nova, sobre Garuva, que o senhor tem lá uma chácara bonita. Mas não fale de pessoas que não têm uma relação de estar no seu caminho para tirar, né, o seu reduto eleitoral, até porque isso não é mais candidato, tá bom? Fica a dica aí, um abraço. Ok, colegas vereadores. O PDT, vereador James Schroeder. Vereador James, onde o senhor está? Vamos pular que não está aqui. Cidadania. Não, vereadora Ana. Nós, vereador Paraíba. PSD, vereador Fábio. O MDB, vereador Mauricinho Soares. Boa tarde a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Eu falei com o nosso líder da bancada, o vereador Roque. Obrigado, vereador Roque, pelos passos também. É isso aí, Leo. Falar de trabalho, tem que falar do trabalho de cada um. Cada um tem um trabalho. Eu quero agradecer novamente o prefeito Dudeler, a equipe do engenheiro Romualdo e o secretário Miguel, que colocou em licitação um pedido que a gente vem fazendo da nossa rua lá do Aventureiro. A Dilma Vigilina Garcia, tão esperada lá a ligação da Miguel Alves Castanha. A Helena Casagrande, que é lá no Colégio de Itifraita. Isso é uma luta, juntamente com o nosso pároco lá, o nosso pároco Aldair. Obrigado, padre Aldair, que nos ajudou muito, muitas reuniões com a comunidade, juntamente com o prefeito Udo Deller, o engenheiro Romualdo e todos os engenheiros. Essas ruas que eu vou citar, a gente vem lutando 7 anos, pessoal. A luta não é de 2 anos.
É de 7 anos viemos lutando, quando se elegemos em 2012 com o prefeito Udo Deller, juntamente com engenheiros que fazem um trabalho, o engenheiro Romualdo e toda a sua equipe. Obrigado, engenheiro Romualdo. Foi eles que fizeram esse projeto e levaram para a licitação lá para a SAP. Obrigado, Miguel, que colocou isso, esses projetos dessas 7 ruas para a licitação, que já tem o aviso da licitação que deve abrir até o dia 12 de novembro. É uma grande obra dentro do Aventureiro. Dilma Vigilina Garcia, Helena Casagrande, Reacil Silveira, Emília Silvia Denk, a Otto Max Peterson, a Guaíra, pessoal. Quem conhece a Guaíra ali, que tem aquele paralelepípedo, agora vai ser asfaltada até ao final da rua, onde vai sair o tão esperado Sambaqui Guaíra. Então, são obras que viemos lutando há 7 anos. Obrigado, prefeito Udo Deller. Obrigado por o senhor nos ajudar a ouvir atentamente a nossa comunidade que pede carências de pavimentação. Temos também saindo, inclusive vai sair mais uns 20 dias, sai a Valcir José de Paula, que é um pedido lá no Aventureiro. A Plínio Seifer também vai sair, e a José Gonçalves, que dá ao colégio lá dentro do Aventureiro, que é o Ladinsky Vinsky. Uma rua, todas ruas, anos brigando, estamos anos brigando, lutando juntamente com a nossa comunidade. Agora ganhamos a licitação dessa tão esperada, dessas 7 ruas. Obrigado. E também temos que agradecer o nosso procurador-geral, nosso procurador, sempre falo, passa tudo pelos procuradores, essas licitações, pedido de licitações de obra, passo pelos procuradores. Doutor Eduardo, obrigado, doutor Eduardo Russi, nosso procurador-geral, obrigado. E a todos os procuradores da prefeitura. Tudo passa, vereador Richard, todas as licitações, pedido passa pelos nossos procuradores. Então, está aqui o agradecimento do vereador Mauricinho, que sempre está lá na prefeitura, lá, perguntando para o nosso procurador. Pergunta para o Romualdo, a equipe dele, vai lá também, lá o secretário Miguel. Então, passa tudo pelos nossos procuradores. Obrigado a cada um que trabalha lá, os procuradores, lá dentro da prefeitura. Essa obra tão esperada, dessas 10 ruas, saiu 7 agora e vai sair mais 3 daqui 20 dias. Vai para a licitação. Então, assim, ó, obrigado. Tem gente que fala, não, nós temos trabalho. Falar do trabalho, vereador Fabinho, é isso que é importante, vereador Cláudio Aragão. Falar do trabalho, vereador Roque, vereador Natanael Jordão, é o trabalho, pessoal. A gente vem trabalhando, entendeu? Vamos buscar recurso para a nossa cidade. Vereador Natanael Jordão também foi lá comigo. Então, assim, ó, nós temos trabalho, pessoal. Não vamos ficar degredindo a imagem de um ou de outro. Vereador Richard, como o senhor tem na segurança, está lutando lá pela Copacabana, vereador Richard. Parabéns, vereador Roque, lá dentro do Boa Vista. Então, cada um tem um trabalho. Eu luto pela minha comunidade. Vereador Richard, o senhor fez uma reunião e falou assim, ó, uma pessoa que estava na sua reunião. Pessoal, o vereador Mauricinho é trabalhador. Obrigado, vereador Richard. É isso que nós temos que fazer, vereador Richard. Cara, agradeço o senhor por ter falado isso. Nós temos que falar que cada um tem um trabalho, pessoal. Não adianta eu falar mal de um, é porque a gente tem trabalho. Nós se elegemos, pessoal, como o prefeito Udo. Eu não me elegi do outro lado, nem contra. Eu estou ali brigando, lutando, porque trabalhei juntamente para eleger o prefeito Udo Deller. E me elegi e estou até hoje fazendo um trabalho, vereador Richard. É assim, ó. Existe um trabalho de equipe. Eu quero agradecer a minha equipe também. Obrigado à minha equipe. Estão dia a dia na rua, lutando. É tubulação, é galeria. Nós temos um trabalho desde 2013. Tenho documento para mostrar. Documento, pedido de galeria, de pavimentação de rua, limpeza de vala. Também quero agradecer a equipe do Romualdo, através
do Diácono Chico, nosso grande coordenador lá, que pede, a gente pede uma máquina, está lá limpando os rios, as valas. Quanto nós fizemos trabalho, até o Nathanael um dia foi acompanhar. Ele tem um amigo, o Nathanael teve lá no Paraíso, teve lá, acompanhou. Isso aí, vereador. É bom acompanhar o trabalho. Parabéns ao senhor. Esse é o nosso papel. Pedir como o senhor já pediu. Então, cada um tem um trabalho, pessoal. Eu quero agradecer você, vereador Richard, de falar na sua reunião. O vereador Mauricinho tem trabalho, pessoal. É isso que nós temos que fazer. É falar de cada um que tem trabalho, pessoal. O vereador Roque, eu sempre falei aqui, ó, é um grande secretário da Educação. Secretário Roque, o senhor fez um grande trabalho na Secretaria de Educação. Então, cada um tem um trabalho. Cada um de nós temos trabalho. Só que nós temos que aprender, sabe o quê? Vereador Richard, respeitar. Eu já estou 8 anos de vereador. É isso que falta para muito, respeitar o trabalho de cada um. O trabalho faz a diferença. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso líder da bancada. Obrigado, vereador Roque. E todos. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agradeço o tempo restante aí do vereador Mauricinho Soares. Obrigado pela oportunidade. Também agradecer o líder da nossa bancada, o vereador Roque Matei, pela sequência democrática que tem dado aí nas discussões da nossa, que é a maior bancada da Câmara Municipal da maior cidade desse estado. Eu quero fazer uma leitura muito rápida aqui, presidente, do que é coragem. Do latim coractium, do francês courage, é a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo, e sim a ação apesar deste. O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. Presidente, dito isso, eu faço uma reflexão sobre o tema, e houve umas discussões ontem aí, e às vezes nos deixam extremamente... me foge aqui o adjetivo a usá-lo, mas coragem, necessariamente, ela foi muito utilizado no passado. Quando o ser humano, por ausência de conhecimento, ignorante, não pela decisão, não pelo dolo, mas pelas oportunidades ainda das coisas que descobrimos e que fomos descobrindo e que ainda descobriremos. Então, quando tratamos temas e confundimos a palavra coragem com a ausência dela, com covardia, não dá para considerar, por exemplo, o vereador Roque Matei, Vossa Excelência, que foi secretário de Educação desse município, portanto, compreende muito bem que não é apenas a palavra coragem que faz, é a ausência, é a certeza da observância à lógica da ciência, à lógica matemática, a lógica da existência da humanidade. Não é lutar contra as determinações daqueles que foram além dos nossos conhecimentos, especificamente na questão da saúde, por exemplo, e não analisar os dados da saúde. E não analisar dados é desmerecer uma classe que faz um exercício de aprendizado de 8 anos, não de 5, como a maior parte de nós aqui tem de formação, mas de uma especificidade da ciência, da manutenção da vida, observando, obviamente, a Organização Mundial da Saúde, observando os seus alicerces. Ora, se eu luto e construo pareceres contrários a essa lógica da saúde, eu não sou um corajoso. Muito pelo contrário, eu sou um ignorante, que dentro de todas as informações, a construção da ciência, eu bato no peito e digo, façamos dessa forma. Talvez por isso, porque nós seguimos líderes, talvez por isso, os 2 maiores números, né, os 2 países com maior número de mortos, sejam os Estados Unidos e o Brasil. E nós, ao contrário do que alardeavam aqui, dizendo que é por milhão, nós já saímos lá da 96ª posição,
para a 17ª, para a 12ª, e já somos o 5º país em morte por milhão. Então, eu só estou colocando isso, presidente, porque eu sempre tive muito cuidado e muito zelo nas coisas que eu compreendo e que não correm risco e que não inserem risco às demais pessoas. Ok, eu posso construir um parecer. Agora, nas coisas que não apenas a minha vida que está em jogo e que eu tenho uma série de observâncias a fazê-lo, eu vou observar os padrões da ciência, da tecnologia ou das informações que já estão construídas. Então, presidente, é só para considerar, para que não haja aí uma chuva aí de ideias entre coragem e determinação. Coragem, quando você luta contra o que está já alicerçado, isso não é coragem. Isso, vou aqui utilizar um adjetivo menos agressivo, é ignorância. Ok, presidente? Obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos. Ok, agora nós vamos voltar ao PL. Voltando, PL quer falar? Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar os internautas, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e também cumprimentar os servidores desta casa. Eu quero voltar aqui ao tema que eu falei ontem, até porque deu bastante repercussão e várias pessoas pediram para que eu pudesse falar com os vereadores novamente para impedir isso que está querendo ser feito, o que o prefeito já anunciou que vai fazer, inclusive que está em licitação, o gasto de R$ 164 mil para cercar o Centro Eventos Calhamar. Ora, soube também que o prefeito falou agora, deu uma entrevista, mas vai ficar aberto ali, pode, mas o teor da primeira reportagem, da motivação que levou ao fechamento, ao cercamento do Centro Eventos, é justamente que vários estão se utilizando do estacionamento para ir em comércio perto do Centro Eventos. E aí quer ser impedido. Olha, eu não quero entrar aí no mérito, né, dessa questão, mas só levantar, dizendo, olha, é final de mandato, não foi feito em 8 anos, foi tentado fazer lá atrás, os vereadores foram contra, é só olhar um pouco aí o que foi feito lá em 2013, se não me engano, 2012 e 2013. E que os vereadores, alguns, inclusive eu me manifestei lá, que não seria bom, que deveria deixar aberto sábado e domingo para eventos que estão ali, eventos cristãos ou outros eventos esportivos, né? Mas durante a semana, muitos utilizam ali sem para estacionamento não pago. Pode deixar os seus carros e ir fazer os seus negócios até no centro da cidade, que nós sabemos é um problema muito sério estacionar no centro. Então, nós, os vereadores, deveríamos nos manifestar contrário a esta ação, porque no momento não é viável. Não tem eventos, o Centro Eventos não tem eventos, não pode ter. Inclusive por resolução, por decreto estadual e até municipal também, não pode ter volume de pessoas. Então, está fechado para eventos, né? Centro Eventos sempre recebia muitas formaturas também, eventos esportivos, social, e não está tendo. Então, para que fechar agora? Deixa isso, o próximo governo decide, que eu talvez até venha a concordar que no futuro possa ser feito ali um estacionamento adequado e tal, pago, mas não com um valor altíssimo como é em alguns lugares, que é quase que impossível de estacionar, por causa do preço muito alto. Então, temos que agir, senhores vereadores, peçam, falam com o prefeito, deixem isso para o ano que vem, que o próximo prefeito decida, porque várias pessoas estão realmente reclamando e estão, assim, revoltadas com essa atitude. Dinheiro gasto agora, em época de pandemia, todo mundo querendo fazer economia, fala em economia, mas vão gastar R$ 165 mil para cercar o Centro Eventos. Não tem cabimento isso, né? Então, vou fazer aqui a reivindicação, pedindo a todos os vereadores o apoio. Vai ter uma moção minha aí,
que eu acho que nem é necessário, porque o prefeito ele nem vai dar muita bola para isso que a gente vai falar, mas se tiver uma consciência, um pouquinho de consciência, ele não faz o fechamento nesse momento. Obrigado, presidente. Ok. Agora, o PDT vai querer falar, vereador James? Não? Então, terminamos o tempo partidário. Como líder, alguém? Vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, vereador Cláudio Aragão, obrigado, senhor presidente, cumprimentar os nobres pares, aqueles que nos acompanham pela plataforma. Uma boa tarde a todos. Eu fui surpreendido no dia de hoje com um vídeo que está circulando nas redes sociais. Trata-se de uma montagem jocosa da maldosa entrevista dada pelo vereador Odir Nunes à Rádio Colão no programa do meu amigo radialista Antônio Neves. Na indigesta entrevista, o vereador Odir diz que vários pastores o procuraram para dizer a ele que os vereadores Jaime Evaristo, Lilson Correia e também vereador Jordão, por ele citados, não são dignos de representar a Assembleia de Deus na Câmara de Vereadores Municipal. Perguntado pelo apresentador do programa sobre os pastores que teriam dito a ele sobre a indignidade dos vereadores, ele silencia ou desconversa, logicamente porque não foi procurado por ninguém, buscando anonimato da informação. O que o vereador Odir quer, na realidade, é macular a imagem dos vereadores, com o intuito de prejudicá-los no pleito eleitoral. Como vereador, Odir não é mais candidato a nada, quer, na verdade, arrastar consigo tantos quantos ele puder. Sua intenção fica muito clara, senhores vereadores. O vereador Odir, escondido por detrás da inviolabilidade parlamentar, faz acusações sem qualquer lastro probatório, inventando mentiras para prejudicar a imagem de seus colegas vereadores, incorrendo no abuso do poder. Por outro lado, a lei eleitoral prevê penalidades severas e muito severas contra quem promova acusações ou denúncias caluniosas durante o processo eleitoral, cujo objetivo seja o de prejudicar ou desconstituir candidaturas. E o que ele fez foi isso. E mais, não sou apenas, queria citar para os nobres pares, porque aqui nós temos a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada como tem no Congresso, como tem na Assembleia, como tem nas câmaras municipais. Mas não sou apenas membro da Assembleia de Deus em Joinville há muitos anos, filho de pais membros dessa igreja, e para quem conhece a hierarquia da igreja, sabe que também faço parte da liderança como presbítero da igreja. Sou um dos vice-presidentes do Círculo de Oração Masculino, composto por cerca de 3.000 homens no campo eclesiástico de Joinville, e me sinto, com certeza, o representante dessa grande denominação, como os outros vereadores também citados, onde desde meu primeiro mandato e até hoje, busco orientações no seu corpo de pastores e líderes e tenho me empenhado em defender essa grande família, que não é só a Igreja Assembleia de Deus, mas, inclusive, todas as denominações. Enfim, fui eleito para defender todo o povo de Joinville. E não vou abrir mão dessa prerrogativa por conta de notícias falsas que vêm tentar desestabilizar o meu trabalho. Vereador Jaime, conclua, vereador Jaime. Já vou concluir, senhor presidente. Senhor presidente, é o que precisava dizer. A título de esclarecimento público e reservando o meu direito de buscar a instância judiciária, se entender necessário. Obrigado, presidente. Ok. Ainda como líder, quem gostaria de falar?
Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, como hoje é quarta-feira e, portanto, a nossa última sessão, eu quero aproveitar a oportunidade, em nome da vereadora Iracema, em nome do vereador Facchini, em nome de todos os membros do PSDB, parabenizar os professores. Essa classe que, ao longo dos anos, tem dado uma demonstração de sacerdócio, e eu me incluo nisso porque sou professor, e quero dizer que nós tivemos e temos ainda no quadro do PSDB excelentes professores, pessoas que deram a sua contribuição. E quero aqui também parabenizar todos os professores da rede estadual, da rede municipal, da rede particular, porque essa categoria tem sido sempre oprimida pelo governante ou pelos governantes, porque, na realidade, não tem tido o reconhecimento. Então, fica aqui os nossos parabéns a esta categoria tão importante para o município, o Estado, o país e para o mundo. Obrigado, senhor presidente. Como líder, vereador Roque Matei. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais pares da casa. Boa noite quem nos assiste pelo canal do YouTube. Boa noite aos técnicos. Eu gostaria também de falar do Dia do Professor. Essa semana é uma semana bem importante. Comemoramos o Dia da nossa padroeira do Brasil, o Dia das Crianças e agora o Dia dos Professores, né? Criança e professor. E eu quero dizer o seguinte, né? Eu tenho um orgulho imenso de ser professor, um orgulho imenso de poder, de cabeça erguida, né, dizer que estamos buscando, sim, o reconhecimento, nós precisamos, a nossa pátria tem que trazer o reconhecimento aos professores, mas, por outro lado, cada professor, professora, que me escuta nesse momento, e nós temos aqui na Câmara vários membros da casa que são professores, que foram professores, sabem do que eu vou falar, né? É por nossas mãos que nós estamos transformando Joinville, Santa Catarina e o nosso país. Eu vejo aqui a vereadora Tânia Larson, que eu tenho certeza que representa a professora, a mulher professora, né? E que tanto lutou e luta por melhorias da educação, né? Sabemos disso. Sabemos que precisamos caminhar muito, vereador Richard, mas sabemos também que temos uma caminhada importante e que podemos, com orgulho, levantar a cabeça e dizer: nós chegamos onde chegamos por muita luta nossa, por muita busca por melhoria. E a cada geração que nós educamos, o nosso país vai melhorando. Nós sabemos disso. Cada professor sabe, vereador Odir Nunes, que nós estamos deixando um bom legado. Esse legado é o legado de que essas crianças, esses jovens e esses adultos que estão hoje, todos nós estamos aprendendo, somos estudantes, sabemos que o legado que nós vamos deixar para a geração presente e para a geração futura passa muito pelas nossas mãos, a mão dos professores. Então, parabéns a todos os professores, que amanhã a gente tem o dia de comemoração. Parabéns a todos os educadores, a todos os gestores, a todos os que estão envolvidos na educação de Joinville como um todo, na pública e na privada. Parabéns para todos os professores
que já estão aposentados e que calejaram as suas mãos, mostrando como se faz uma educação diferenciada, vereador Mauricinho. É esse legado, sim, que nós devemos mostrar, e através do nosso trabalho nós vamos mostrar que nós temos que ser muito, muito mais valorizados. Trabalhando, entregando mais para a comunidade, é que nós vamos receber, sim, e temos certeza de que nós juntos vamos mostrar, se não for nessa geração, mas na geração que está chegando no poder, que nós precisamos e merecemos muito mais. Parabéns, professores. Continuem lutando. Vamos continuar lutando, que nós vamos transformar o país pela educação. Viva o professor, viva a educação de Joinville, viva a educação de Santa Catarina e a educação do Brasil. Um grande abraço. Ainda como líder, mais alguém? Vereador Maurício Peixe. Presidente, rapidamente, eu quero agradecer aí o secretário Paulino, que acabou de me ligar esclarecendo sobre o estacionamento do Centro Eventos. Nós temos o mesmo pensamento e até a opinião. Então, obrigado, Paulino. Garantiu que esse ano não vai ser cercado, vai ser discutido mais amplamente e deixado para o ano que vem. Então, estão preocupados, sim, tem razão em alguns pontos, e eles sabem, nós sabemos que não é o momento de fechar agora. Então, obrigado, Paulino, pelo esclarecimento. Secretário Bom Assi, ele assiste a TV Câmara, o canal do YouTube, né? O que está acontecendo e valoriza a Câmara de Vereadores. E também, em nome da bancada do PL, da minha pessoa e do vereador Nifo, parabenizar a todos os professores pelo dia amanhã, 15 de outubro, né? E eu quero especialmente dar parabéns à minha mãe, porque foi a nossa, da minha família, a primeira professora. Ela que nos ensinou muitas coisas, inclusive de aula mesmo. Quando entrei, naquela época não tinha CI, não tinha pré-escola, entrava direto no primeiro ano com 7 anos. E eu entrei já na escola lendo, escrevendo perfeitamente, porque ela me ensinava. Ela que foi professora mesmo, né? Ela dava aula, mas depois optou em cuidar dos seus filhos do que trabalhar como professora. Mas a ela e todas aquelas que nos ensinaram, ajudaram. Eu lembro das minhas professoras do primário, que hoje estão aqui em Joinville, nós foram em Guaramirim, a dona Dimilde Bramoski, a dona Elide Seco, a dona Sônia, a dona Isolde, a dona Nathalie. Então, foram minhas professoras do primário, lembro de cada uma delas. Parabéns a todos os professores que realmente têm muitos méritos e, com certeza, merecem o nosso aplauso. Obrigado, presidente. Richard, depois a vereadora Tânia. Presidente, senhoras e senhores vereadores, e com todo o meu coração e com toda a minha alma, minha referência ou reverência àqueles que têm uma missão bastante importante na construção de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo. Darcy Ribeiro disse 2 frases que eu carrego comigo. Uma delas é que você não transforma uma sociedade pela educação, você transforma o indivíduo pela educação. E a consequência disso é que ele fará as transformações necessárias para que isso aconteça. E a outra, a criança é o bem da terra. Portanto, a missão que nos foi dada enquanto legislador, na fiscalização da educação deste município, e aqui eu quero já dar os parabéns ao vereador Roque, que teve uma missão importante à frente da Secretaria de Educação. Construir as políticas públicas, aproximando o professor da tomada de decisões, e nós temos hoje, não é à toa, pelo exercício dos trabalhos fiscalizados por esta casa e, obviamente, construídos do ponto de vista logístico, né, pelo Executivo Municipal, mas principalmente pela dedicação, pelo dom, pelo esclarecimento que têm os nossos educadores, os nossos servidores públicos, servidores privados, enfim, que constroem a educação, que constroem o bem da nossa cidade, olhando a joia, olhando o que é mais importante para a nossa sociedade, que são as nossas crianças. Se nós observarmos, presidente, os países que se desenvolveram, e eu cito muito a Coreia do Sul, porque no tempo, né, na linha do tempo, é o que mais nós podemos observar.
E o resultado dos investimentos na educação colocaram eles, por exemplo, das 5 marcas de veículos mais comercializadas no planeta Terra, 2 são produzidas na Coreia do Sul. Tudo isso porque conseguiram compreender que é através da educação, ciência, tecnologia. A exemplo do que fizemos nesse município. Construímos entre as 130 mil escolas avaliadas, as 30 primeiras escolas estão aqui no nosso município. Então, presidente, é motivo de orgulho. Os nossos professores merecem, obviamente, todo o respeito, merecem toda a referência e reverência desta casa. E eu faço aqui a minha continência como militar, não de 10 anos, mas de 30, observando que esses fazem, dentro do que é possível fazer, a construção de uma sociedade cada vez melhor. Obrigado, presidente. Ok. Agora a vereadora Tânia, em seguida o vereador Fábio. Tânia Larso, 2 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a formação do cidadão, de todo cidadão, começa pela educação e nas mãos do professor. Então, eu quero parabenizar, saudar todos os professores da rede municipal, da rede estadual, da rede particular. A minha família, nós somos em 16 professores, alguns aposentados, outros na ativa, mas todos começamos com a educação. Estamos até hoje, alguns diretor, outro professor, mas sempre na lida na educação, formando profissionais, né? Formando cidadãos. Mas também quero citar, nesses 2 minutos que eu tenho, que a Prefeitura acabou de publicar, hoje publicou, né? O decreto autorizando a realização de eventos corporativos e políticos. Por outro lado, continuam suspensas as atividades em cinemas, teatros, casas noturnas e museus, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos que acarretem reunião de público. No meio do tamanho do absurdo, ainda tem a realidade, né, de que encontramos na rua. Oficializa-se o quê? Da diferença entre discurso e realidade, porque nós podemos caminhar na rua, distribuir material, né? Só que por isso que eu faço esse apelo, para que nós possamos, assim como nós estamos fazendo visitas, entregando material gráfico de campanha, levando à casa das pessoas, e também a Câmara aqui possa retornar às atividades presenciais, assim como nós estamos fazendo na rua, e o decreto aqui já está liberando todas essas ações. Era isso, senhor presidente. Agora o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, também quero, nesse momento, fazer a minha homenagem a todos os professores, professoras. Tive a oportunidade de, durante quase 4 anos, ser professor no IELUSC, né, nosso Colégio Bom Jesus, a Faculdade Bom Jesus, e confesso que foi uma grande escola estar nessa condição. Quero também a minha esposa, que também é professora, então, em nome dela, estender os meus cumprimentos a essa figura tão importante que é a figura do professor. Eu, como legislador desta casa, obviamente que gostaria de fazer muito mais, mas a legislação, a condição de vereador não nos permite, mas procurei, durante o meu mandato, e fiz uma lei, a lei que virou lei, um projeto de lei, 7788/2019, que, de certa forma, por entender que o professor é o maior propagador da cultura de uma nação, é ele que leva essa condição às pessoas, aos seus alunos, protocolamos, e depois, como já falei, virou lei, a condição de meia entrada aos nossos professores em eventos culturais, shows, teatros, cinemas, enfim. Essa lei de nossa autoria foi uma forma, como falei no início, de poder prestar esse reconhecimento, esse pequeno, diga-se de passagem. Precisaria muito mais, mas a condição de legislador não nos permite, por exemplo, dar melhor salário, enfim. Então, foi uma forma, e tomei um certo cuidado. O vereador Nifo, que é empresário, não poderia fazer uma lei que acabaria jogando um custo, né, maior para o empresário. O que nós colocamos nessa lei, que também foi um diferencial e que foi copiado por muitos municípios, limitando, né, em 10% do espaço físico
dos estabelecimentos. Por exemplo, um cinema que cabe 200 pessoas, apenas 10% daquela sessão do cinema é que fica destinado ao professor, naquela sessão, naquele momento. Então, foi uma forma de também buscar um equilíbrio para que também não onerasse aí os nossos empresários. Então, presto aqui novamente a minha homenagem e, como falei, através dessa lei, procurei fazer algo nesse sentido, valorizando como falei, o maior embaixador da cultura numa nação, que é os nossos professores. Abre a vereadora Ana Rita como líder. A todos e assim um abraço muito apertado em todos os professores que sabemos, né, que são eles que transmitem ou que fazem com que o aluno queira aprender, né, transmitem o conhecimento, transmitem a vontade de aprender, na realidade. Então, a esses professores que despertam o senso crítico nas crianças, a esses professores que entendem que é só através da educação que nós vamos mudar o mundo só será melhor se educarmos melhor. Então, para todos esses professores que têm essa linha de pensamento, que pensam dessa forma, eu quero deixar um abraço bem apertado e, assim, estou à disposição sempre que precisarem de alguma coisa para que esse ensino continue a chegar mais e mais aos nossos alunos, para que eles não percam nunca a vontade de aprender, porque aprender é um processo que a gente faz a partir do momento que nasce até o momento que morre. Nós estamos sempre aprendendo. E é claro que, na questão das crianças, tem o período específico em que elas vão passar guiadas pelas mãos de um professor, de uma professora. Então, eu faço votos que essa mão que guia esse aluno em direção ao conhecimento seja sempre uma mão firme, seja sempre uma mão que leve o aluno realmente ao aprendizado, à busca do aprendizado. Era isso aí. Obrigada, senhor presidente. Ok, vereadora Ana. Mais alguém como líder? A questão pela ordem, vereador Rodrigo. Um minuto. Mais ninguém quer falar como líder ainda? Não? Ok, vereador Odílio, então. Senhor presidente, na realidade, eu gostaria de usar os 2 minutos, porque fui citado pelos vereadores Leo Wilson. Até recebi agora aqui do Leo Wilson uma denúncia de que o Leo Wilson está com uma placa de propaganda lá na assessoria. E quando nós estamos no... Aqui é a mesma coisa que fosse no plenário. E ao vereador Jaime. Vereador Jaime, vocês citaram da igreja e vereador Lio. Eu tenho a obrigação de esclarecer à população o comportamento de vossas excelências. Vereador Jaime, por que o senhor não citou, e vereador Lio, o motivo real por que vocês votaram a favor da minha cassação? Deveria ter dito que o Odir também falou que quem votou a favor da cassação dele é porque eu fiz a denúncia, falei sobre as rachadinhas, falei também sobre o esquema do calçamento. E, vereador Jaime, qual foi a sua posição na COSIP? Diz para a população quer saber. Diz, o senhor também esqueceu de citar onde está a sua assinatura, vereador Jaime, nas obras do Rio Matias, na CPI do Rio Matias? Conclui, vereador Odir, conclui. Também. Então, nós temos a obrigação. É porque o juízo final está chegando. Obrigado, senhor presidente. Ok. Como foi citado, o vereador Jaime agora. Cadê o vereador Jaime? Não, presidente. Pode Alô? falar.
Pode falar. Presidente, o vereador não merece nem resposta. Em primeiro lugar, está citando algo que voltou à normalidade, a questão da cozinha. Então, é irresponsável nesse sentido. Mas quero dizer também que, da forma que ele age, uma pessoa que nem é candidato a nada, agir, sair de uma Câmara com uma história que marcou Joinville, saindo dessa forma, fazendo inimizades com os novos partes, que sempre admirei, sempre tive respeito, vai deixar essa marca de uma forma que não posso até dizer, é lamentável dizer isso, entendeu? 30 e poucos anos, só poderia sair daqui bem com todos, sair bem e sair dessa forma. Então, eu jamais deixaria o Poder Executivo por essa forma. Então, tudo que está fazendo é tentando atingir, denegrir a minha imagem, mas o eleitor me conhece, sabe, e sabe que eu levo muito a sério. E ele também me posiciona na casa que eu acompanhei também, que não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele também virou as costas muitas vezes para o trabalhador, virou as costas para a comunidade, votou projetos aqui também que a comunidade não conseguiu ingerir, não conseguiu, mas essa é a realidade, né? Ele já foi situação, já foi oposição, ele conhece as regras. E sair sem concorrer a nada, deveria disputar conosco, né? É uma pena até o vereador com tanta experiência deixar de concorrer. Seria Conclui, vereador, para concluir. Nós. Então, senhor presidente, eu acho que é lamentável uma pessoa que a gente sempre respeitou, teve sempre respeito, né? sair do poder legislativo e poderia levar tanta coisa boa, só me deixa entristecido. Obrigado, vereador Jaime. Obrigado, vereador. Colegas vereadores, vereadora Ana, eu queria só falar um minutinho aqui pela ordem, gostaria que a senhora assumisse a presidência. Pois não, presidente. Então, assumindo agora a presidência, essa que vos fala, e passando então a palavra de vereador para o vereador Cláudio Aragão, presidente da mesa. Obrigado, vereadora Ana. Colegas vereadores, também não poderia, como presidente do Poder Legislativo, em nome da mesa diretora, em nome de todos os colegas vereadores, dizer que não tem nenhum vereador aqui da plataforma que não passou pela mão do professor, né? O engenheiro não se forma engenheiro sem o professor, o empresário não se forma empresário sem o professor. O professor não se forma sem ser passado pela mão de outro professor. Um prefeito, um vereador, um engenheiro, um advogado, um administrador, um dentista, um médico, enfim, tantas profissões que a gente sabe, né? Então, essa é uma das profissões, né? E mais a gente, eu sei que a Câmara, ela fala bastante do professor aqui, mas realmente os nossos professores, eu quero cumprimentar cada um deles, né? Cada um que já foi o nosso professor, esses que formaram nossos filhos, e esses que agora, daqui a pouco, estão formando os netos de alguns colegas vereadores aqui da plataforma, e daqui a pouco também os netos de outros vereadores, que eu ainda não tenho neto, né? Mas, enfim, né? Eu acho uma profissão... Vereador James, você é professor, o vereador Odir é professor, vereadora Ana Rita, professora, bem professora, né? Doutora, né? Doutora, admiro muito a senhora, a vereadora Tânia também é professora de formação, vereador Roque, professor de formação, vereador Liu, me perdoe se eu esqueci alguém aqui, o Maurício é professor, mas é espiritual, né? Da renovação carismática e tal. E a vereadora Iracema também é professora catequista da igreja, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de professor, o vereador Jaime também, com certeza dá aula também na igreja evangélica, né? Enfim, né? Cada um aqui, o Adilson, jornalista, a formação dele também é um professor, o professor Paraíba também, o professor Fábio, né? E todos aqui, colegas vereadores. Então, você, professor, parabéns em nome do Legislativo, amanhã, dia 15, nós não temos sessão. Quero cumprimentar, porque você está lá na linha de frente. Lá na distância, que às vezes o professor ele faz esse papel de pai, de mãe, de psicólogo, enfim, né, de tantas coisas que o professor faz, porque a criança lá convive e vive e conta muitas coisas para o professor, porque o professor é amigo dele. Então,
Parabéns, professor, você que tem isso como profissão. Em nome do Poder Legislativo de Joinville, um grande abraço no dia de amanhã e que vocês, cada vez mais, possam se dedicar mais. E nós, aqui no Poder, enquanto estivermos aqui, possamos também debater as matérias que for a favor do professor da cidade de Joinville. E obrigado, professor, por colocar Joinville numa plataforma de primeira categoria a nível de Brasil e até do mundo na educação. Viva o professor da nossa cidade, parabéns a todos os professores. Voltando a dirigir a casa, o vereador Cláudio Aragão. Obrigado, colegas vereadores, por também ceder aqui esse momento pela ordem. Deixa eu só aprovar a ata aqui, que não consegui provar antes, por falta de quórum, tá, colegas vereadores? Lembro que nós estamos com as bancadas, tem bancadas, o PSDB, ele continua ainda em obstrução, o PL e o PSL. PL e o PL em obstrução, PSDB e o PSL, né? PSL. Isso. PL, PSDB e PSL. Vereador Maurício, pela ordem. Questão regimental. Presidente, eu e o vereador Ninfo, vendo, conversando, vimos que ontem nós fizemos um protesto pela obstrução em virtude da situação da não volta da sessão presencial. E entendemos que isso deveria ser feito imediatamente, que deveria ter um entendimento entre os vereadores para que nós voltássemos. E isso não aconteceu. A obstrução, ela serviu como protesto, mas a nossa primeira missão é votar. Então, nós deixamos a obstrução hoje, porque na Comissão de Legislação, hoje também o vereador Richard encaminhou para segunda-feira a deliberação deste projeto na Comissão de Legislação. E também já pediu para que a Comissão de Educação fizesse o mesmo, convocasse na segunda-feira para a deliberação. Eu espero e aguardo que segunda-feira seja retornado, seja feito aquilo que não só os vereadores querem, mas que a população de Joinville quer. É o que estão cobrando de nós. Então, hoje nós deixamos a obstrução em virtude de voltar à nossa missão, a função principal, que é de votar, porque senão nós estaríamos fugindo disso. Mas esperamos sinceramente que segunda-feira possa voltar já deliberado e na terça-feira voltamos presencial. Obrigado, presidente. A questão regimental, vereador Odir Nunes, como líder. Senhor presidente, eu gostaria também de dizer, e eu gostaria, antes de sairmos da obstrução, PSDB, gostaria de perguntar ao líder do governo e o vereador Richard, e como também presidente da Comissão de Legislação, se o líder do governo e presidente da comissão falou com o presidente da Comissão de Saúde para a gente fazer a reunião conjunta na segunda-feira. Porque senão vão barrigando. O vereador Mauricinho acabou de dizer que numa das reuniões o vereador Richard elogiou ele. Ora, se nós estamos fazendo reuniões aí, fora por que não fazermos as reuniões presenciais na Câmara? Então, eu gostaria, se o presidente acertou com o vereador Mauricinho, que é presidente da Comissão de Saúde, para a nossa reunião em conjunto na segunda-feira. Ok, vereador. O senhor abre mão da obstrução, vereador Odir? Eu gostaria de saber a posição se ficou acertado que o vereador Mauricinho vai convocar a reunião. Aí, não, se eu não aí consigo, eu peço de novo a palavra. Vereador Odir, aqui a sessão da Câmara não dá para a gente fazer lobby assim, tá? Intermediar, tá? Aí não dá.
Eu estou perguntando se o senhor abre mão. Se o senhor não abre mão, então o senhor continua obstruído. Aí o senhor tem que ligar para o vereador Richard, falar com ele, não dá? Que não é lugar de conversa assim, não dá? Que é o plenário, né? Ok. Já passo novamente, vereador Odir. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 90ª sessão ordinária, realizada dia 13 de outubro de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Só um minutinho, só um minutinho. Isso. O vereador Maurício e o vereador agora já estão desobstruídos, né? O vereador Odir e a vereadora Tânia não votam ainda, né? Uma questão regimental para a vereadora Tânia primeiro, depois para o vereador Odir. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que fim. Na escola a gente aprendeu, né? Levantou a mão, tem que ouvir. Eu também faço a desobstrução do PSL nessa sessão, aguardando, né, que o vereador Richard, juntamente na comissão com a Comissão de Saúde, para que a gente possa voltar à sessão presencial a partir da semana que vem. Vamos dar esse voto de credibilidade para que o negócio ande. Era isso, senhor presidente. Ok. Agora o vereador Odir. Presidente, isso foi ontem que nós conversamos, aliás, hoje, que nós conversamos na Comissão de Legislação e Justiça, que foi sugerido que o presidente iria falar com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Mauricinho. E aí, evidentemente, que nós precisamos saber se o vereador Mauricinho, só cabe a ele, convocar a Comissão de Saúde para segunda-feira. E gostaria de dizer que nós, o PSDB, também, vereador Iracema, com a sua anuência do vereador Facchini, nós vamos sair da obstrução. Não adianta, não sei, senhor presidente, e conforme o acordo com o presidente da Comissão de Legislação, que segunda-feira vai ser decidido com a Comissão de Saúde, fazer em conjunto e votar na segunda-feira as reuniões presenciais. Obrigado, senhor presidente. Então, ninguém mais obstruído, 19 vereadores na plataforma. Vamos votar o projeto, por isso que o povo nos elegeu. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei 90/2020, de autoria do vereador Maurício Peixe, do PL, que denomina via pública com os pareceres favoráveis da comissão. Projeto de Lei Complementar 2/2020, de autoria da vereadora Tânia Lars, do SD, que altera a Lei Complementar 360, 19 de dezembro de 2011, que inclui na possibilidade da utilização dos drones e outras tecnologias, atividade da fiscalização com pareceres favoráveis e com emenda das comissões. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Eu li bem calmo mesmo, acho que o vereador Ninfo, porque ontem faltou gente aqui, né, vereador Ninfo? Colegas vereadores, vamos tentar ficar na plataforma, né? Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 165/2016, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que dispõe sobre a obrigação de fixação, desrespeitar a negligência, prejudicar o idoso e crime nos ônibus, repartição públicas, municipais, postos de saúde, hospital e banco. Nesse caso, a autoria não é do Rodrigo Facchini? Mas como está aqui isso aqui? O suporte legislativo cometeu uma falha. A autoria desse projeto é o vereador Wilson Correia, tá? Tem que ler o parecer? Pode dispensar? Ele tem parecer contrário, né?
Ele tem parecer contrário só na Comissão de Legislação, portanto, uma questão regimental para o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, quero requerer a dispensa da leitura dos pareceres desse projeto, porque já é de conhecimento de todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão, requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, faz sinal positivo. Está aprovado o parecer contrário. O aprovado parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 146/2019, da autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que cria o programa do bairro Educador no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Nesse caso aqui também, parecer contrário somente da Comissão de Legislação. Uma questão regimental para o vereador Fábio D'Alonso, a pedir a dispensa da leitura. Senhor presidente, da mesma forma como o assunto, o projeto foi amplamente discutido no âmbito das comissões e é de conhecimento dos senhores vereadores, eu peço a dispensa da leitura dos pareceres. Em nome da... Requerimento do vereador Fábio em discussão. Não havendo votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo, por favor. Está aprovado. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 164/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que institui o programa Verde no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Solicito, primeiro, nesse caso também, é só legislação. Uma questão regimental para o vereador líder do governo, o vereador Richard. Presidente, já foi discutido e há ciência de todos os legisladores. Peço a dispensa da leitura. Ok. Em discussão, o requerimento do líder do governo pede a dispensa da leitura. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo, por favor. Requerimento aprovado do vereador Richard. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação. Quem for favorável, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º, 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 93/2020, de autoria do vereador Lius Corrêa, do PSC, que autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no município de Joinville e da outras providências. Também uma questão regimental agora para o vereador líder do PSC nessa casa, o vereador Jaime Evaristo, para pedir a dispensa. Senhor presidente, conforme o regimento, eu peço nesse momento a dispensa dos pareceres, como foi amplamente debatido nas comissões, e também de conhecimento dos novos pares. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado parecer contrário. Aprovado parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei complementar 12/2020, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que altera a lei complementar 230/2007 e regulamenta o artigo 113 da Lei Orgânica do município, dispondo sobre a admissão de pessoa, administração pública, direta e indireta, no município de Joinville por tempo determinado, para atender a necessidade temporária. Excepcional, interesse público, temos o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Também, esse parecer também é contrário em legislação. Uma questão regimental para o vereador Ninfo.
Vamos ser bem participativos hoje. Obrigado, senhor presidente. Também, presidente, eu peço que eu requeiro a dispensa da leitura dos pareceres, haja vista que esse projeto foi amplamente discutido entre os colegas vereadores. Muito obrigado. Em discussão, requerimento do vereador Ninfo. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Aprovado o pedido do requerimento do vereador Ninfo. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores que são favoráveis, faz sinal positivo. Aprovado o parecer contrário em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei complementar 17/2020, de autoria do vereador Tânia Larso, Tânia Larso, PSL, que acrescenta o dispositivo na lei complementar 360, 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal do município de Joinville a permitir o uso das vias do ônibus, caso emergencial, urgência, atendido pelo CBEA. Nesse caso, também teve parecer contrário na legalidade. Uma questão regimental para o vereador Odir Nunes. Para pedir a dispensa, vereador Odir. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa da leitura dos pareceres, haja visto que nós discutimos bastante esse projeto e que isso deve ser feito e o prefeito pode fazer por decreto. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Odir Nunes. Em discussão, o requerimento do vereador Odir. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo, por favor. Sinal positivo, vereador Jaime. Ok, está aprovado o requerimento. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Desculpa, vereadora Tânia, não vi. Com voto contrário do parecer da vereadora Tânia, tá? O voto fica registrado na ata, então, é o voto contrário da vereadora Tânia, ela que é a proponente, é isso, né? Isso mesmo. Ok? Está registrado, vereadora, perdoe aí. Às vezes aqui a gente não consegue ver tudo, né? Em discussão e votação, o trabalho das senhoras e senhores vereadores. Pedido de informação 45. Pedido de informação 45/2020. Sobre os cães apreendidos pela Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente no dia 17 de setembro no bairro Morro do Meio, de Joinville. Qual o valor da multa aplicada no proprietário? A atuação foi feita de forma individual, por animal, nos termos do artigo 58, parágrafo único? Qual a destinação dos animais? Foram realizados exames clínicos de castração, microchipagem dos animais apreendidos? Gabinete do Parlamentar, vereadora Tânia Larso. Esse é nós tivemos um problema ontem aqui de quórum, a gente está voltando, é isso, né? Vereadora Tânia, esse pedido era do seu primeiro, né? Então, para os vereadores entenderem que a gente está voltando, a gente anulou aquela votação, tá? Por falta de quórum. Em discussão, pedido de informação da vereadora Tânia. Não há vereador Richard, com a palavra. 5 minutos, vereador. Presidente, eu quero esclarecer aqui, até para que não haja nenhuma opinião contrária ou alguma construção indevida. Aliás, é o que mais tem acontecido aí nas redes sociais, né? Então, ontem eu me senti no direito, né, de como legislador, votar contra no primeiro momento, e quero explicar por quê. Porque eu, na minha humilde forma de pensar, não penso, né, que seja justo uma discussão com o proponente obstruindo o processo legislativo para os votos e continuar, talvez seja um erro no nosso regimento,
Então, vereadora Tânia Larson, eu quero declarar o meu voto favorável à sua moção, porque hoje compreendo que nós estamos prontos para, em condições de discutir de igualdade, né, de condições, haja vista Vossa Excelência ter desobstruído o nosso partido do voto. Então, eu corroboro com o seu pedido de esclarecimento e declaro meu voto já, presidente, favorável ao pedido, ao requerimento de informações da vereadora Tânia Larson. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Rich, continua a discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo, por favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores que estão na plataforma. Pedido de informação 46. Sobre a ponte que está sendo instalada na rua Santa Isabel, sobre o rio Itaúna-Mirim, através da estrutura de galeria. Quem está fazendo a obra? Quem é o engenheiro responsável? Qual o custo da obra, o número de licitação? De onde veio o recurso investido? Por ser um rio de grande fluxo de água, correnteza, garante que a chuva de verão, qual foi o critério analisado? Isso. Quais foram os critérios analisados para a estrutura da eficácia abaixo do nível da rua? Quais os riscos de inundação? Problema de cheia com a construção? A ponte, através de galeria, será fixa ou provisório? Tempo possibilidade de construção de uma ponte conforme o projeto que existiu há 25 anos atrás? Gabinete do Parlamentar, vereadora Tânia Larson. Em discussão, o pedido de informação, com a palavra a proponente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu moro há 28 anos naquela região. Moro bem ao lado de onde está sendo construída. E eu sei a correnteza daquele rio, eu sei que o rio transborda em dias de, principalmente final de ano, de muita chuva. E muitas vezes alaga as residências. E tem áreas ali que já tem essas galerias que com a sujeira, né, que as pessoas jogam dentro do rio, fica tudo entupido. E é onde que transborda o rio para as margens, para as laterais. Então, eu fiz esse questionamento, liguei ao secretário Romualdo, até porque os moradores, meus vizinhos da região ali, me questionaram sobre isso. Ele pediu para que eu fizesse um pedido de informação, e essa vereadora está fazendo, para que depois os moradores não venham cobrar, né? Porque eu sei da situação daquela região, mais do que nunca. Eu moro do lado do rio, né? Eu sei que enche demais, tá? De um período que foi feito, acho que até no governo Carlito, foi feita uma galeria, aquela galeria resolveu, porque tinha uma ponte de madeira onde ficava também sujeiras, e agora a gente teve, ninguém é contra, nós estamos já há mais de 30 anos, os moradores aguardando a ponte. No tempo do Luiz Henrique, teve uma verba do governo federal e não foi feita a ponte, o dinheiro foi investido em outra ação e não nessa ponte. Mas tem que ser uma ponte tipo da Rua dos Amorés, uma ponte alta, a ponte que foi feita no Aventureiro, não uma galeria que você vê de baixo, que ela já é baixa. E no verão, os moradores vão sofrer as consequências. Então, esse vídeo, esse pedido de informação, eu quero deixar bem registrado para que, se aconteça alguma coisa, para que nós tenhamos ciente que esta vereadora está fiscalizando e sabe que aquela obra está fora dos padrões que deveria ser em relação à quantidade de água que o rio Itaú-Mirim tem em período de tempestade, principalmente em dezembro e janeiro. Era isso, senhor presidente. Ok, continua a discussão, pedindo informação. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Moção 41.
A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Odir Nunes, do PSDB, aplaudindo a iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por intermédio do excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças de Tributação, e disponibilizar a emenda total de 20 milhões para a área da saúde, investindo no município do consórcio intermunicipais. Gabinete do Parlamentar, vereador Odir Nunes. Em discussão, a moção do parlamentar vereador Odir. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. 42? 42. A Câmara de Vereadores, acatando a proposição do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, parabeniza o senhor Roberto Pascoal, presidente e fundador da Heloísa Chuvers, e vice-presidente Rafael Soares, diretor administrativo do Instituto Umunga, pelo trabalho levar as crianças na região de extrema vulnerabilidade social, propósito de transformar o mundo no meio da educação, além de elevar o nome de Joinville aos 4 cantos do país e do mundo. Gabinete do Parlamentar, vereador Fábio D'Alonso. Em discussão a moção? Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor, será possível. Está aprovado por unanimidade. 43. 43. A Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade. Não, isso está errado, né? Não é mais. Essa é antiga, hein? Parabeniza toda a comunidade da Estrada Blumenau, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Associação Banicultores de Joinville, Asbaville, pela organização da realização da 10ª edição da Festa da Banana, realizada no dia 8 de março de 2020, no galpão da Igreja Nossa Senhora Aparecida do bairro Vila Nova. Sendo esse um dos princípios culturais do município, da comunidade de Aparecida, como conhecida no local, atrai anualmente mais de 1.000 pessoas, incentivando a integração comunitária, rural, urbana, conservando a cultura na região rural de Joinville e mostrando sua potencialidade. Gabinete do Parlamentar, vereadora Adilson Girardi. Em discussão, a moção, vereadora Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, a festa já estamos quase na próxima festa e agora que estamos fazendo a moção, aprovando e discutindo a moção. Quero parabenizar o vereador Adilson Girardi por esta moção, mas quero dizer que, vereador Ninfo, nós estivemos lá. Havia uma revolta enorme com relação à falta de apoio, de incentivo da prefeitura. Aliás, nunca tivemos uma festa sem motivação, sem ter a participação da prefeitura. Aliás, aquele dia, o Fernando e o seu apadrinhado, aliás, aquele dia, o prefeito Udo e o apadrinhado político dele, o Fernando, foram muito questionados. Muito. E existia uma revolta muito grande, porque a prefeitura, só o prefeito apareceu lá, mas incentivo que era bom, nada. Esta que é a grande verdade. Eu estive lá porque todos os anos nós vamos àquela festa que é a festa do nosso bananicultor. E, inclusive, a grande reclamação deles era que a prefeitura nem sequer estava comprando banana de muitos agricultores ali da região. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, a moção?
Não havendo, colegas vereadores, nós estamos com falta de quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só com 10. Sair mais alguém, eu suspendo a sessão, tá? E vou ligar para os vereadores. Em discussão a moção, não havendo em votação, os vereadores concordam, assinar positivo, está aprovado por unanimidade dos vereadores que estão na plataforma. 44. Aí eles podem... Moção 44. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo do Governo Carlos Moisés, da Silva, secretário de Estado de Segurança Pública, delegado Paulo Norberto Queiroz, comandante da Polícia Militar. Você está onde, Xande? Coronel Carlos Alberto de Aruda. Eu cortei a madeira, eu queria ver se você pudesse vir aqui dar uma olhada. Vamos cortar o áudio lá do vereador Odir, que está saindo aqui, vereador Odir. O pessoal do YouTube vai querer comprar sua madeira, hein? Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, de Solidariedade, apela ao chefe do Executivo Estadual, governador Carlos Moisés Silva, secretário de Estado de Segurança Pública, delegado Paulo Norberto Queiroz, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Carlos Alberto Araújo Gomes Júnior, junto que evitem esforços no sentido de realizar a construção de uma base policial a ser implantada na Praça Nerivaldo Medeiros, na localidade do bairro da Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Cubatão, em Joinville. A medida visa expandir o efetivo e intensificar a atuação da Polícia Militar, garantindo um efetivo policial presente diariamente na região. Enfim, coibir a violência, ameaça, tranquilidade dos moradores, proporcionando mais segurança, dignidade e qualidade de vida aos mesmos. Gabinete do vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção. 1, 2, 3. Vereador Richard. 5 minutos, vereador. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não podia me furtar a discussão do tema. Penso, presidente, que houve um equívoco por parte do governador na construção do colegiado da segurança pública, retirando a figura política dessas ações, ou seja, a relação entre as comunidades, entre as câmaras de vereadores espalhadas pelo Estado, entre as representatividades do terceiro setor, que chegavam a uma relação com o secretário de Segurança Pública, hoje chegam a esse colegiado. E aí eu entro numa construção na linha do tempo, pelo menos não nos 189 anos de história da Polícia Militar, mas mais nos últimos 30, em que tive a oportunidade de participar desse combate à criminalidade utilizando as instituições de segurança. Você tem lá a Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Geral de Perícia e até mesmo o Bombeiro Militar, que está na Secretaria de Segurança Pública. Penso eu que é um grande engano, né? Porque você compartimenta o orçamento desse importante alicerce das atividades públicas, do que devem os entes públicos à comunidade, você fica defendendo a instituição com reflexos à comunidade. E o que penso eu, ou o que pensam as economias mais privilegiadas do planeta Terra quando falamos no assunto de segurança pública? Você tem políticas de segurança pública, que pertencem eminentemente aos entes, né, aos organismos da segurança pública, e você tem as políticas públicas de segurança, e que já falei por diversas vezes, mas parece entrar num ouvido e sair pelo outro, né? Seria um tema que eu, enquanto legislador e presidente da comissão, que tive a honra de, pelos meus pares, ser elevado a esse posto durante 4 anos, que desenvolvi essa atividade dentro da Câmara Municipal,
É uma pena que esse assunto não tenha sido... Foi muito tratado, muito discutido, mas os reflexos estão aí. Há uma incoerência em gestionar a segurança pública fora da curva. Ora, se nós temos a redução, e que muito bem coloca aqui o proponente, o vereador Adilson Girardi, pedindo as atividades, os encaminhamentos, a necessidade de segurança pública. Ora, segurança pública é um estado de sentimento. Se nós não conseguimos desenvolver políticas públicas para construir as atividades de prevenção, erroneamente, ao contrário do que o mundo já estabeleceu de boas práticas na segurança, nós vamos atrás do bandido. E depois de preso, que nós somos excepcionais em fazê-lo, nós lotamos o sistema prisional, construímos as outras demandas ou nos relacionamos com as outras esferas, né, desse processo da persecução criminal, e nos falta o que mais sentimos: segurança. Porque nós saímos de um ponto ao outro e dificilmente nos encontramos com viatura. Agora compraram uma série de viaturas, mas esqueceram de comprar os pilotos, os motoristas, os patrulheiros. Ora, eu ainda, embora já exista no mundo tecnológico a possibilidade de um carro dirigir-se de um lado para o outro sem motorista, não é isso que a comunidade quer. A comunidade quer o carro de polícia, mas quer o polícia dentro. E essas ignorâncias administrativas de governos que construíram e que passaram, foi com chave encerrando, né, todo esse processo de proximidade com a comunidade. Cria-se, então, o colegiado da segurança pública. E aí, novamente, surgem as dificuldades, porque essas demandas atendem à instituição. E a instituição só existe porque os pagadores de impostos os pagam taxas que permitem, na construção dos exercícios da segurança pública, prospectar, gerenciar e construir a logística necessária de funcionamento. Então, vereador Adilson Girardi, Vossa Excelência está coberto de razão. O que falta realmente é um pouco de coração, um pouco de alma, um pouco de conhecimento sobre as demandas da nossa sociedade. Não esquecer a instituição, é bem verdade, mas lembrar que a instituição existe por causa do povo e não o povo por causa da instituição. Obrigado, presidente. Ok. Continua a discussão, a moção do vereador Adilson. Não havendo, temos quórum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado pelos vereadores que estão na plataforma. Sim. Moção. A Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Mauricinho Soares, do MDB, apela ao Estado de Santa Catarina, Secretaria de Segurança Pública, para que seja viabilizada uma unidade de atendimento para emissão de carteira de identidade na Subprefeitura Nordeste Distrital de Piraveraba. Enfim, facilitar e agilizar, ajudar a vida do cidadão joinvilense. Gabinete do Parlamentar, vereador Mauricinho Soares. Em discussão a moção do vereador Mauricinho. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado. Oi? Não, peraí. A vereadora Tânia não votou e nem o vereador Paraíba. Tem que fazer, senão não dá o quórum, tá? Em discussão a moção do vereador Mauricinho Soares. Não havendo em votação, vereador, por favor, levanta a mão para dar o quórum, tá? Vereador, isso, agora sim, agora deu quórum. Senão não consigo. Mais uma, 46. 46. 46. A Câmara, vamos lá, sobe. De vereadores, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo, prefeito Udo, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, José Raulino e Bitenskoski, junto que evidenciou o sentido de elaborar um projeto de promoção do turismo rural na estrada Motucas, contemplando a pavimentação de sinalização turística, com placas destaquem no pontos de atrativos, opções de lazer, região, bem como apontando os principais empreendimentos
existente na referida via. A medida visa incentivar a promoção, valorizar o turismo rural, o desenvolvimento do município de Joinville e, sobretudo, a região rural, no bairro da Vila Nova, estimulando a atividade, bem como fomentando a economia local. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção. 1, 2, 3, tem quórum, né? Em discussão a moção, não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Vereador Paraíba. Ok, está aprovado por unanimidade. Ok, colegas vereadores, alguém quer convocar alguma comissão? Não. Vereador Odir Nunes. 1 minuto, vereador. Senhor presidente, eu lamento profundamente que o presidente da Comissão de Saúde não convocou a Comissão de Saúde para segunda-feira. Para analisarmos o decreto ou o projeto da Câmara de Vereadores para as nossas reuniões ordinárias. Eu gostaria de conclamar, vereadora Tânia, os líderes, viu, vereador Jaime? Os líderes que entram em obstrução na segunda-feira. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. E já quero dizer, se não for votado na segunda-feira, o PSDB vai permanecer em obstrução. Os demais líderes, vereador Paraíba, vereador Jaime, é só vocês quererem. Tá certo? Depois não venham reclamar que o Odir vai estar arrumando confusão para todo mundo. Não. Eu vou voltar para cá. Obrigado, vereador Odir. Obrigado. Obrigado. Ok. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada. A presente sessão ordinária convoca as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada em 19 de outubro, segunda-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.